Hey guys, tudo bem com vocês? Espero que hoje, mais uma vez, vamos trazer o quadro Polemizando. E no vídeo de hoje iremos falar sobre a tal polêmica da lei anti-misoginia e o que ela, aliás, como ela tá sendo conduzida e o que. Mas antes da gente prosseguir aqui com o vídeo, tá? Peço aqui a sua inscrição, tá? Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Levi. A gente traz aqui quadros nesse canal como Polemizando, que é falando sobre as novidades do mundo, né, e nós vamos falando sobre e comentando aqui, né, obviamente eu falo no vídeo e vocês comentam. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, tá? Dê like, compartilhe, comente, hype também se puder. Tem aqui as minhas redes sociais, o Instagram e o TikTok, pra vocês me seguirem lá, que eu também posto conteúdos lá bem bacanas. E eu acho que é isso, né? Vamos ao vídeo de hoje sobre a lei da anti-misoginia. Misoginia, significado: ódio, repulsa ou aversão às mulheres. No dia 24 de março de 2026, o Senado Federal aprovou um projeto que criminaliza a prática da misoginia e a torna crime equivalente ao racismo. Dito isso, será um crime inafiançável ou que não permite finanças, que diz qualquer pessoa que praticar ou induzir misoginia, o que hoje em dia é bem comum na internet, estará sujeito às mesmas punições dadas ao contexto de preconceito raça, cor, etnia, religião ou nacionalidade. A pena será de reclusão de 1 a 3 anos com a multa. E esse tipo de crime exige regime fechado no início de cumprimento de pena. A proposta inclui no Código Penal contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar que, se os crimes contra a honra forem cometidos, a pena será dobrada. Expresso na lei diz o seguinte: qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião, procedência nacional ou condição de mulher. O que antecedeu para a gente chegar ao ponto de ter uma lei contra o preconceito de gênero? Por acaso não surgiu lá da cabeça da deputada Erika Hilton ou de qualquer outro deputado assim. Surgiu do seguinte: simplesmente o número de feminicídios bateu o recorde em 2025 aqui no Brasil. Foram 1.470 casos de janeiro a dezembro, conforme dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os registros apontam para 4 mulheres mortas todo dia no ano passado. E, obviamente, o que gerou, né, esse enorme índice de feminicídio foram os discursos de ódio online, né, não preciso nem dizer o nome aqui, vocês já sabem qual é. E agora nós temos as opiniões de homens. As opiniões estão divididas entre o apoio à proteção das mulheres e o receio sobre a aplicação da lei. Elas variam desde o reconhecimento da necessidade de combate ao ódio de gênero até preocupações com a liberdade de expressão e a subjetividade dos termos. Em resumo, os que apoiam reconhecem o aumento da violência de gênero e os que estão preocupados argumentam que ódio e aversão podem ser interpretados subjetivamente. A atualização, tá, que eu esqueci de colocar no roteiro, é
Aparentemente, essa PL da misoginia foi adiada pros meses da eleição. Então, se isso for verdade, a gente vai ter que esperar muito tempo ainda para ver se eles vão tirar isso do... E até lá, né, vamos ter que lidar com o fato de que pode, inclusive agora tá acontecendo um monte de crimes de ódio, mulheres estão sendo mortas todos os dias pelos seus parceiros, por homens que elas, entre aspas, rejeitaram, mortas por caras que não sabem lidar com a rejeição, não sabem lidar com os próprios demônios, caras que não se importam em carregar o corpo da ex-mulher no lado de trás de um carro e andar com esse carro na rodovia com o corpo. Então eu acho que tá mais de na hora de... Assim, vocês já devem ter ouvido isso de outras influências, mas eu vou dizer aqui, não basta só colocar as meninas em aulas de autodefesa, jiu-jitsu, essas coisas, se os meninos não estão sendo educados pelos pais a respeitar os limites, a respeitar o espaço, a respeitar as mulheres. Porque pode existir até pais que deem educação respeitosa para os filhos, e aí os filhos acabam, né, entrando pro mundo do Red Pill por conta própria, por experiência própria, e isso é bem triste, se dizer na minha opinião, porque imagina você ser um pai, se educar o seu filho para respeitar as mulheres, e aí no outro dia ele tem 13 anos e ele matou uma colega dele porque ela... Eu já tô de saco cheio de caras de 30 a 40 anos que ainda por cima romantizam, meio que colaboram para isso tudo acontecer, para a misoginia crescer cada vez mais. E até o momento que eu tô gravando esse vídeo, pode ser que esse assunto tenha esfriado aqui na internet, mas, assim como no caso de dezembro do ano passado, ele vai voltar à tona, porque, como eu já disse, se for verdade essa PL ter sido adiada, a gente ainda vai ver muitas notícias de mulheres sendo desvividas por homens completamente de natureza irracional e simplesmente odiosa. Que esses caras simplesmente querem, porque querem educar os filhos a se terem pensamentos, ideologias completamente distorcidas de machismo, misoginia, de gênero, de preconceito de... Porque às vezes os monstros não são criados do nada por uma poeira de estrela do espaço, não. Uma boa parte dos monstros são criados por outras pessoas ou outros. E honestamente eu acho que esses caras que ficam educando os filhos a terem essas ideologias, eu acho honestamente que eles não deviam nem ter filho, pra começo de história, e sei lá, eles sumirem daquele planeta Terra, porque ninguém é obrigado a aceitar essa maldade que esse cara vai estar fazendo com o filho dele, e principalmente porque eu acho que mais do que os meninos têm que se educar, acho que os pais têm que educar desde cedo os meninos. E o que os pais de hoje em dia fazem é literalmente só incentivar a misoginia. Eu já cansei de marmanjos de 30, 40 anos achando a coisa mais bonita do mundo educando os filhos no caminho do machismo. Porque, honestamente, eu acho que o melhor castigo para esse tipo de pai é simplesmente
perder o que ele tem mais de precioso, a vida e a família. Porque pior do que o monstro é o criador do monstro. Enfim, gente, o vídeo é esse. Essa pele da misoginia ainda vai dar o que falar daqui a alguns meses. Todo mundo aqui que tem o mínimo de cérebro na cabeça vão estar na torcida para que essa pele seja aprovada, sim, e que misoginia seja considerado crime, sim. Porque se você tá tão preocupado em que isso se torne crime, isso só quer dizer que tem alguma coisa de errado que deu origem a essa sua preocupação, né? Tem alguma coisa de errado com a maneira com que você pensa e você vive a sua vida e... Enfim, gente, o vídeo é esse. Se inscreva aqui no canal, curtem, compartilhem, comentem aqui, deem sugestões para temas de mais vídeos como... Me sigam nas redes sociais aqui e... tudo sempre, é isso. Beijo e tchau.